Olá pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos. Vamos para um novo desfrute da Palavra de Deus, glórias a Deus. Convido a todos vocês a entrarmos mais uma vez na Palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus ilumine e aplique cada palavra dessa no nosso coração. Vamos nos alimentar, glórias a Deus. Gostaria de ler junto com os irmãos Efésios capítulo 4, versículo 8 ao 10. A palavra diz assim: Por isso diz a Escritura, quando ele subiu às alturas, levou cativos os que estavam sob cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer ele subiu, senão que também desceu às partes inferiores da terra? O que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Amém. Os que estavam em Efésios capítulo 4, versículo 8, refere-se aos santos redimidos que foram levados cativos por Satanás antes de serem salvos pela morte e ressurreição de Cristo. Em sua ascensão, Cristo os levou cativos, isto é, resgatou-os do cativeiro de Satanás e os tomou para si mesmo. Isso indica que ele derrotou e venceu Satanás, que os capturara pelo pecado e pela morte. Que Cristo vitorioso! Aleluias! Quando Cristo subiu às alturas, ao terceiro céu, foi exaltado, isso não foi o fim da sua viagem. Depois de ascender, ele desceu ao nosso espírito. Portanto, Cristo é aquele que desce, ascende, viaja e que vem até nós nas suas visitas de graça. Pois Cristo ainda viaja, ou seja, ele ainda ascende e desce. Ele sobe e desce para dentro do nosso espírito. Agora a sua viagem é principalmente no nosso coração, o nosso interior. Na nossa experiência, podemos estar animados ou desanimados. Quando estamos desanimados, Cristo desce ao nosso nível e nos leva a Deus de volta. Muitas vezes durante o dia, podemos ser levados por Cristo aos céus. De acordo com a nossa experiência, podemos testificar que no nosso interior, Cristo, ele desce e sobe. Ele sobe e desce. É difícil dizer onde Cristo está. Ele está no céu ou na terra? Se dissermos que ele está na terra, podemos ter a sensação que ele está no céu. Porém, se dissermos que ele está no céu, podemos rapidamente perceber que ele está na terra. Na verdade, Cristo está em todo lugar. Segundo os versículos 9 e 10, ele desceu e ascendeu a fim de encher todas as coisas. Acha que Cristo encherá todas as coisas no universo sem nos encher? Mediante o seu descer e subir, Cristo nos encherá consigo mesmo. À medida que Cristo desce e ascende no interior dos crentes, ele os captura, os derrota no seu eu e os constitui dons para o seu corpo. Eu quero mais esse viajar de Cristo na minha vida. Ó Senhor Jesus, mais desse mover maravilhoso. Temos de orar ao Senhor das profundezas do nosso ser. Eu me rendo a Ti. Tu me derrotaste. Tu me capturaste, Senhor. Todos nós temos de ser completamente derrotados, capturados, ganhos e possuídos por Cristo. Não oferecer a Ele mais resistência. Não sermos rebeldes, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Quanto mais Cristo subir e descer no nosso interior, capturando-nos e derrotando-nos, mais nos encherá dele mesmo para nos constituir dons para o seu corpo. Quanto mais somos ganhos por Cristo e ganhamos o Senhor no nosso viver, mais ele nos torna uma bênção para o seu serviço, o seu ministério. Ó Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos. A princípio parece uma palavra um pouco sólida, uma palavra mais difícil da gente entender e digerir. Mas se nós olharmos
o nosso espírito em comunhão com o Espírito de Cristo que habita em nós, coração quebrantado para Deus nesse momento, nós vamos ganhar muita luz nessa porção da palavra de Deus. E Deus, finalmente, vai estar nos conquistando mais para Ele. Na realidade, todos nós precisamos desse agir de Cristo, desse operar de Cristo, porque tem coisas em nós, irmãos, nós precisamos admitir com toda a nossa honestidade e pureza e sinceridade diante do nosso Deus. Tem coisas em nós, irmãos, que ainda não pertencem ao mover de Deus. Tem coisas em nós que pertencem ainda à velha criação. Não importa quanto tempo nós temos de crentes, o mais importante, ao fazermos uma avaliação, é que nós possamos perceber que o crescimento espiritual é diferente dos anos de vida material que passamos aqui nessa terra. A nossa idade espiritual é diferente da nossa idade física e do nosso tempo que temos de crente. A maturidade espiritual, ela é um processo, mas a parte impossível, Cristo já realizou por nós. O Deus do impossível já fez tudo por nós. Essa questão de morrer na cruz pelos nossos pecados, descer as partes mais profundas desse universo, até o Hades, as partes inferiores dessa terra, desse universo, o Senhor já foi lá, já derrotou Satanás, já libertou todos os pecadores que pertenciam a Deus, mas Cristo ainda não tinha morrido por eles, ainda não tinha ressuscitado para poder finalmente resgatá-lo de volta, tirar eles daquele ambiente do inimigo de Deus, o Hades. Aí sim, segundo Efésios capítulo 4, a palavra fala claramente que Deus em Cristo foi lá e trouxe aqueles que são os seus, que eram cativos, que eram derrotados, pois eles estavam debaixo do ditame de Satanás. Mas Cristo os resgatou. A princípio eram derrotados, eram cativos, mas o Senhor pegou essas pessoas queridas que já eram de Deus. Todos estavam ali. Davi, Moisés, todos estavam ali, queridos. Ainda não tinham sido separados e levados para o paraíso. Precisava, crucialmente, que o Senhor viesse, morresse na cruz e fosse até o Hades, enquanto ainda o seu corpo estava morto na terra, sepultado, durante os seus 3 dias. E o Senhor foi lá, no espírito de ressurreição, em vida de ressurreição, a qual a morte não pode deter. E ali o Senhor já derrotou Satanás, tirou a autoridade daquele ambiente da mão do inimigo de Deus e trouxe os que eram de Deus de volta, como procissão de um Cristo triunfante, vitorioso. Aí sim, eles começam a mudar de condição. Nós estávamos debaixo do ditame do inimigo de Deus. Também eram cativos do pecado. Mas o Senhor nos libertou. E Ele, pouco a pouco, está nos tornando pessoas dons de Deus. Bênção para a sua igreja, bênção para o propósito de Deus, bênção para o cumprimento da vontade de Deus na igreja, de tornar a igreja gloriosa em Cristo, sem mácula, sem ruga. Ó Senhor Jesus, continua, Senhor, nos fazendo triunfar contigo. Queremos continuar te seguindo, pois tu estás na nossa frente e tu és vitorioso. Declara, irmãos. Ó Senhor Jesus, tu estás à minha frente e o Senhor já derrotou tudo aquilo que é negativo em mim. O meu orgulho, o meu egoísmo, a minha rebeldia, a minha teimosia, a minha murmuração. O Senhor está vencendo tudo isso. Estou derrotado aos teus pés. Não resisto mais a ti. Tão somente eu quero ser capturado por ti, Senhor. E me faça um dom em tuas mãos. Há uma diferença aqui. Esses dons é diferente do dom de curar, dom de profetizar. Esse dom aqui é Deus tornar a tua pessoa um ministério. A obra de Deus, Ele que faz. Ele sabe todas as coisas. A igreja, na medida que ela cresce, que Cristo cresce na igreja, essas coisas surgem espontaneamente no Espírito Santo. Nada é forçado. Tudo é debaixo da liderança, do reinar e do domínio de Cristo. Por isso que Cristo precisa possuir a igreja, habitar ricamente em cada um de nós. Espero que essa palavra abençoe a todos vocês ricamente. Uma porção dobrada do Espírito. Que você seja ungido com essa palavra. Ungido com o Espírito Santo de Deus. Que a tua mente seja ungida para absorver tudo. Para ganhar entendimento espiritual, discernimento. Queremos ser aqueles que tocam a palavra sem sofrer nenhum prejuízo e desperdício. Reter bastante a palavra de Deus. Oração com mais profundidade, mais sensível
que tem capacidade de reter a palavra de Deus e de entendê-la e de praticá-la no Senhor. Fica com Deus, queridos. Deus abençoe a todos. Até mais.